O vereador Coronel Meira é relator da comissão temporária que apura a questão do hacker, das implicações relacionadas à espionagem aqui em Bauru. Segundo a confissão do hacker Patrick Brito, a comissão, a Polícia Civil de Araçatuba, já de forma oficial, assumindo aquilo que estava nos bastidores por conta e risco dele. Como relator, o senhor tem comentado aqui já da outra reunião e agora do depoimento do Leonardo Marcari, juntando elementos da sua experiência também em relação à questão de segurança pública, a longa carreira que é conhecido, que o senhor vê elementos para, pelo menos, uma posição, independentemente do resultado do desfecho desta apuração. Do ponto de vista político, o senhor vê um caminho para a comissão processante? Olha, lembrando o seguinte, Nelson, tudo começou porque o jornalista Nelson Itaberá, que aqui me entrevista, e a vereadora Estela Almagro, na ocasião, faziam uma apuração a respeito de desvios aí na área da educação, né, da saúde. E aí, esse fato, de uma certa forma, intranquilizava o governo, aquela coisa toda e tal. Foi quando Patrick, o hacker, foi contratado para poder, desculpe a expressão, bisbilhotar a tua vida e bisbilhotar a vida da vereadora Estela. Com a vereadora Estela chegando até mesmo a derrubar a rede social dela, que era um instrumento de trabalho, de divulgação do seu trabalho aqui na casa. E isso ficou evidente porque Patrick demonstrou que ele fez isso e fez a mando de alguém. Esse alguém chama-se Valmir Henrique Vitorelli Braga. E isso causou, obviamente, uma repercussão, né, aqui na nossa cidade. E aí houve por bem a instauração de uma comissão temporária, né, para que pudesse apurar os fatos. Muito bem. No decorrer dessa apuração, Valmir Henrique, ele pega e manda para a imprensa, né, divulga uma nota de esclarecimento, onde, na verdade, ele confessa a relação que ele teve com o hacker, né, e de que o assunto tratado com o hacker foi de cunho pessoal, envolvendo a sua família. O hacker vem e o desmente e fala que não, que na verdade ele foi contratado exatamente para poder invadir rede social, para poder, volta à expressão, bisbilhotar a vida não só do jornalista, mas também de uma vereadora e também agora, com outras notícias que chegam, até de outros vereadores e até mesmo do vice-prefeito, Dr. Orlando. Muito bem. Até então, nós não sabíamos como que essa nota de esclarecimento havia chegado à imprensa. Como que chegou isso aos veículos de comunicação? E soubemos que o primeiro jornalista a tomar conhecimento foi o Emerson Luiz, da FM 94. E o Emerson Luiz recebeu isso de um assessor. E, coincidentemente, o assessor de gabinete, o braço direito da prefeita municipal, que é o Leonardo Marcari. E o Leonardo Marcari vem hoje aqui na Casa de Leis e confirma que, de fato, ele recebeu a notícia, a nota, por volta de 11 horas do dia anterior, e quando foi 6 horas da manhã, entre 6 e 6h10, ele enviou essa nota para o jornalista Emerson Luiz. Tanto é que o jornalista Emerson Luiz foi a pessoa que deu o furo de reportagem, porque até então essa nota não havia sido publicada em lugar algum. Então hoje ficou claro e evidente que Leonardo Marcari, por que Leonardo Marcari teria feito isso? Por que Valmir não pediu o telefone de Emerson para poder entregar para ele? Por que ele não pediu a relação dos veículos de comunicação para fazer? Não, ele pede para Leonardo, justamente o braço direito da prefeita municipal. Isso deixa claro que as alegações da prefeita de que não tem nada a ver com isso, que não procede, que isso é coisa do cunhado dela, isso não prospera. O que leva a crer que, de fato, ela tinha conhecimento e, ao meu ver, hoje ficou claro que essa nota ou esse esclarecimento, ele foi construído no dia anterior, por volta de entre 10 e 11 horas, ou durante aquela noite, e quando finalizou o texto, foi encaminhado para o Leonardo. O Leonardo Marcari foi o porta-voz dessa mensagem para os veículos de comunicação. O que nós concluímos? Que Valmir Vitorelli, de fato, confessa o envolvimento dele com o hacker e, por ser Leonardo Marcari o portador de remeter essa mensagem para um veículo de comunicação, mostra a relação do gabinete da prefeita com o Valmir Vitorelli. Ou seja, ao meu ver, sim, sob o viés político, a prefeita municipal tem responsabilidade nesse caso. Portanto, o que me leva
a concluir e conduzir, talvez no final do nosso relatório, de sugerir a instauração de uma comissão processante. Do ponto de vista do andamento do caso, aí as instituições que têm essas atribuições lá fora, como o senhor sabe, têm o seu tempo, né, de ligação, tem a questão da atribuição ainda, que seria do Ministério Público Federal. Agora, a comissão, na visão do senhor, como relator, que será submetida aos próximos membros, já caminharia para esta indicação, a sua posição, ou aguardaria ainda o andamento da outra parte, eventualmente, ou deixaria que as outras autoridades encaminhassem a apuração? Eu entendo que não. Eu entendo que nós temos independência na atuação e na condução dos trabalhos aqui. Por quê? Porque o Decreto-Lei 201/67, você tem as infrações políticos administrativas e os crimes de responsabilidade. Os crimes de responsabilidade são aqueles que são apurados pela Justiça, em que o prefeito e vereadores respondem. E as infrações políticos administrativas são faltas, né, disciplinares praticadas tanto pelo prefeito como por vereadores, que estão sujeitos ao crivo do Poder Legislativo julgar e apreciar. Então, eu entendo que nós temos essa prerrogativa, sim, de instaurar uma comissão processante, independentemente das apurações que estão sendo feitas, tanto pela Justiça Comum, quanto pela Justiça Federal no futuro próximo. Perfeito. Acho que eu não fui feliz na abordagem. Eu quis dizer sobre a questão da eventual finalização dos trabalhos da comissão temporária aqui agora, ou a continuidade eventual da comissão temporária, mesmo com essa indicação de parecer para aguardar o encaminhamento dos fatos. É possível as duas questões eventualmente? Eu acho que nós temos que, pelo menos, tentar um contato com a Justiça Federal, o Ministério Público Federal, para quem o Ministério Público Estadual encaminhou todo o procedimento, já que ele declinou de competência e falou que a competência é da Justiça Federal. Esse contato em São Paulo com o procurador da República, eu acho de fundamental importância. Então, eu acredito que, encerrada essa diligência ou essa visita, eu acredito que nós já temos condições de fazer o relatório.